Glória a Deus. Aleluia. Fala com o seu irmão assim: deixa Deus te usar nessa noite. Irmãos, eu nem combinei com eles, né? Eu não combino com o ministério de louvor, né? Canções dentro daquilo que iremos pregar. Mas a gente vê que Deus, né? O Espírito de Deus está no controle de todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre profetizar, sobre você se permitir Deus te usar de uma maneira sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Se você está com a sua Bíblia aí, se assente, abra ela comigo em Ezequiel, capítulo de número 37, no nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, queridos. Amém? O texto aqui nós conhecemos, Ezequiel 37. Eu quero ler ele com você nessa noite, no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer assim, a partir do versículo 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou a um lugar, de um para o lado e o outro lado, e eu pude então perceber que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu então lhe respondi: ó soberano, Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele e porei o espírito sobre vocês, e vocês então terão vida. E então vocês saberão que eu, o Senhor, sou Deus. E eu então profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho. Os ossos se juntaram, osso com seu osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e de pele, mas não havia espírito neles. Assim ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E eu então profetizei conforme a ordem recebera, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um grande exército numeroso. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Digam amém. Irmãos, nós como brasileiros, né? Hoje pela manhã eu vim com a blusa do Brasil. E aí alguém falou comigo assim: mas você ainda está torcendo para o Brasil? O Brasil já saiu. Mas irmãos, nós não desistimos nunca, não é mesmo? O brasileiro, ele tem isso com ele, de nunca desistir, né? De sempre continuar. E dentro disso que estamos falando, né? Sobre vencer né? o meio do caminho, né? Deus está nos convidando hoje a nos posicionar diante dessa questão. Por que o meio, irmãos? Por que muitas das vezes nos encontramos no meio? E por que o meio certamente leva a nos esmurecer? Entenda uma coisa, né, que eu quero dizer para você. A Bíblia, quando fala em Apocalipse, né, que o homem, a igreja, deixou de praticar as práticas do primeiro amor, né, e muitas pessoas resumem isto, né, em dizer assim: eu abandonei
abandonei o primeiro amor, ou fulano deixou o primeiro amor, ou fulano abandonou o primeiro amor. Mas olha para mim, queridos, a questão aqui não é abandonar o primeiro amor, né? Às vezes a gente pensa assim, não, é o primeiro amor que eu abandonei. Não, você não abandonou o primeiro amor, você abandonou a prática do primeiro amor, porque a prática me leva a viver o primeiro amor, né? E muitas das vezes no meio do caminho a gente acaba com essa prática. Que práticas são essas? Né? A gente deixa de orar, a gente no meio do caminho deixa de buscar a presença de Deus, a gente no meio do caminho deixa de jejuar, a gente no meio do caminho deixa de ler a palavra de Deus com a mesma intensidade, amor e prazer que tínhamos quando nos convertemos, quando entendemos que Cristo nos alcançou e que Ele nos salvou. E nós abandonamos a prática, não o primeiro amor. Porque, irmãos, olha, não adianta minha mãe está aqui, ela olhar para mim e falasse comigo assim: eu te amo desde o mesmo dia que eu vi você nascer, né, há 44 anos atrás. Não, irmãos, a prática da correção, a prática do ensino, a prática, né, de me direcionar na vida, isso demonstra primeiro amor. Então o que eu e você precisamos entender aqui, queridos, é que muitas das vezes no meio do caminho a gente perde nossa identidade em Deus, a gente perde a nossa caminhada com o Senhor. E por quê, queridos? Porque certamente muitas pessoas morrem no meio do caminho, abandonam tudo, abandonam o casamento, abandonam o trabalho, abandonam os sonhos, abandonam aquilo que as pessoas idealizavam, queriam, desejavam. Elas abandonam tudo. Você quer ver uma coisa, irmãos? A Bíblia vai mostrar que sai uma inúmera multidão rumo à terra prometida. Eles vão caminhando rumo à terra prometida, porém nem todos chegam lá, nem todos conquistam, nem todos entram naquela terra que Deus havia prometido como Canaã. E por quê? Porque eles morreram no meio do caminho. Morreram no meio do caminho. E queridos, entenda uma coisa: Deus não planejou o meio para mim e para você. Deus não idealizou o meio para mim e para você. Talvez o lugar que você se encontra hoje é um vale de morte, um vale de dor, um vale de choro, um vale de sofrimento, um vale de angústias que você vem acarretando ao longo da vida. Mas eu quero te dizer, não é esse vale que Deus preparou para a sua vida. O vale, o deserto, é só um lugar de passagem que Deus permitiu com que eu e você viéssemos passar. Mas o que Deus quer que eu e você venhamos entender aqui, queridos, que o vale é um lugar para que possamos reagir diante da presença de Deus. O meio não é um lugar para que você venha permanecer, ficar, se estabelecer. Eu falava aqui, irmãos, quarta-feira, da importância, né, se tratando da vida de Elias, da importância que a gente precisa entender, né, que sanidade mental é algo de Deus para as nossas vidas. Saúde mental é algo de Deus para cada um de nós. A importância, né, não é de abandonar a igreja, a importância de um descanso, de um renovo em Deus. E é isso que Elias vai viver diante de tantas batalhas com Acabe, as batalhas, né, com os profetas de Baal, a batalha contra Jezabel. E agora, diante daquela situação, o cara começa a pedir a morte. Diante de tanta aflição, o cara agora deseja a morte. E queridos, olha, não é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Se Deus está nos permitindo contemplar, ver o meio do caminho, é para que eu e você possamos reagir diante da situação que estamos vivendo. Então levante sua mão e repita comigo assim: eu preciso reagir diante do vale. Irmãos, o vale não podia fazer nada pelo profeta, mas o profeta, ele sim podia mudar a realidade, a estrutura daquele vale de ossos secos.
olha como que Deus, Ele vai mostrar para mim e para você, queridos, a nossa importância nele. Olha como Deus, Ele vai tratar diante de mim e de você o que precisamos experimentar, agir, profetizar através da nossa fé. O vale, irmãos, não podia fazer nada pelo profeta, mas ele, como homem de Deus, segundo a palavra que ele recebera do Senhor, ele poderia mudar aquela estrutura, ele poderia mudar aquele lugar, ele poderia mudar aquela realidade. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, quarta-feira, falando também para os empreendedores aqui, eu mostrava, irmãos, quantas vezes a gente acha que não somos merecedores. Nós achamos que somos, a última pessoa nessa terra, que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que não somos merecedores de nada. Quantas vezes achamos que somos ínfimos, pequenos? E aí eu mostrava, irmãos, uma mulher, ela olha e ela fala assim, olha que Deus já havia falado para ela, cuidar do homem de Deus. E aí ela olha para o homem de Deus e ela fala assim, não, eu vou fazer uma refeição aqui e vou esperar a morte junto com meu filho. Irmãos, comer para morrer, eu prefiro nem comer, prefiro literalmente morrer de fome. Vou comer para esperar a morte, prefiro nem comer. Mas a visão daquela mulher, irmãos, agora já não sonhando mais, já não acreditando mais, já não confiando mais naquilo que Deus havia dito, ela olha para o profeta e ela fala, eu vou fazer uma alimentação para mim e para meu filho, que nós vamos esperar a morte. Irmãos, quantas vezes você no seu trabalho, você consegue ali dar o seu melhor e enriquecer seu patrão, enriquecer a empresa, e a mulher está olhando, não, eu vou morrer, eu vou comer, eu vou morrer. A mesma comida que ela fez, irmãos, ela deu ao profeta, o profeta viveu. Ela deu para o filho dela viveu. Ela comeu, ela viveu. E porque ela creu na palavra do profeta, o que acontece? A Bíblia vai dizer que não falta azeite na botija e nem farinha na panela. Mas quando ela entende que ela precisa fazer para alguém, para o outro, alguém maior do que ela, algo sobrenatural acontece. A nossa vida no dia a dia é assim, irmãos. A gente não consegue compreender o nosso potencial, a gente não consegue compreender a unção que nós temos de sabedoria, de empreendedorismo, da qual Deus quer nos capacitar, da qual Deus quer nos honrar e nos erguer. Mas quando ela faz a comida e dá ao profeta, ela então começa a viver a provisão, o cuidado de Deus. Mas queridos, o que eu quero que você entenda aqui é que o poder para mudar o vale hoje que você está vivendo está naquilo que for liberado da sua boca, está naquilo que você crê, está naquilo que você confia. Jesus, diante de uma multidão, a Bíblia vai dizer que os discípulos dizem assim, Jesus nem se tivesse dinheiro na salva, porque Judas já pegou tudo, não haveria um lugar, uma estrutura para podermos comprar algo e alimentar toda a multidão. E Jesus dá uma ordem para eles. Qual que é a ordem que Jesus dá? Dai-lhes vocês a eles de comer. Sabe o que é isso, irmão? Essa ordem que Deus está dando aqui e que Ele dá para mim e para você nessa noite, é para que eu e você venhamos entender que o poder de mudança do vale, o poder de mudar o meio no qual nós estamos vivendo, vai depender de mim e de você, do que iremos liberar da nossa boca. Se iremos liberar frustrações, se iremos liberar dúvidas e questionamentos, ou se iremos profetizar aquilo que Deus tem nos ordenado. Então hoje você precisa entender isso. A Bíblia diz que Jesus então alimenta aquela multidão, irmãos, mostrando que quem poderia mudar a realidade das pessoas que ali estavam ouvindo a verdade dos céus era o próprio Deus, não era o mundo, não eram os mercados, os atacadistas, os atacarejos abertos, não, mas era o próprio Deus. E é nisso que eu e você precisamos confiar, queridos, que em meio à dor, à dificuldade,
Em meio às circunstâncias que muitos talvez estejam vivendo hoje, aprenda a crer e confiar naquilo que Deus já tem liberado sobre sua vida. Quem tem a solução para mudar a sua estrutura, quem tem a solução para mudar sua casa, sua família, é aquilo que você tem liberado através da palavra de Deus. É a verdade que você libera, é a verdade que você tem falado, são os oráculos de Deus que você tem liberado em meio à sua fé dentro da sua casa. Entenda, queridos, olha, no meio, não se detenha pelo medo. No meio, não resolva permanecer neste lugar. O meio não é o seu fim. Se vale essa tristeza, esse problema não é o teu fim. O que o profeta vê, irmãos? Deus, ele pega o profeta e o leva. A Bíblia diz que é o próprio Deus quem o leva. Não é o profeta que vai de perna própria, não é o profeta que está ali e ele decide ir àquele vale. É Deus quem o conduz, é Deus quem o leva, é a mão de Deus quem o conduz até aquele lugar. Diante daquele lugar, o que o profeta vê? Ele vê um vale de ossos secos, ele vê morte, ele vê fracasso, ele vê o fim. Porque, irmãos, o lugar onde mais se tem pessoas que sonharam um dia, que desejaram um dia, que almejaram um dia e talvez não foram, é o cemitério. No cemitério tem pessoas ali que sonharam um dia ser um grande médico, um grande cirurgião. No cemitério tem pessoas ali que um dia sonharam em ser um grande engenheiro e não foram. Talvez porque o tempo impediu isso, talvez porque as decisões, as escolhas impediram isso. Mas o que Ezequiel está vendo? Ele está vendo um vale de ossos secos, ele está vendo a morte, ele está vendo o fracasso, ele está vendo o fim. Mas, queridos, o que Deus queria que ele visse? O que Deus queria mostrar para ele naquele lugar? Deus queria mostrar para ele naquele lugar um exército. Deus queria mostrar para ele um exército forte. Deus queria mostrar para ele uma estrutura de um exército pronto para a batalha. Muitas das vezes Deus te conduz, irmãos, ao meio do vale, ao meio do deserto. Não é para você se ater e perceber as coisas que estão no meio. A morte, a doença, a enfermidade, a dor. Não. Deus, ele quer que você veja que dali há um potencial a surgir, que dali há uma nova estrutura a se reerguer, que dali do meio do nada, né? Porque a Bíblia vai mostrar que Deus, ele nos capacita em meio à nossa fraqueza. Deus, ele vai dizer que no dia da angústia ele irá se levantar. Deus vai dizer que ele é a nossa alegria, ele é a nossa força, ele é o nosso escudo. O que eu e você precisamos entender aqui nessa noite, queridos, que quando Deus nos conduz ao meio, quando Deus nos conduz ao vale, é para que possamos perceber aquilo que Deus ainda pode fazer, o milagre que Deus ainda pode fazer. No meio, irmãos, mude sua visão. No vale, mude sua visão. Não fique perdendo tempo com aquilo que não estrutura nada na sua vida. Não fique perdendo tempo com aquilo que não vai mudar nada na sua vida. Mas comece a perceber aquilo que de fato é relevante. Comece a perceber aquilo que em verdade Deus tem declarado sobre sua vida. E comece a enxergar aquilo que Deus está levantando através de você, através daquilo que você precisa declarar. Muitas pessoas enxergam somente o fim, e ali elas permanecem, querido. No meio, eu e você precisamos profetizar. Eu e você precisamos profetizar. O meio é um lugar de pressão, irmãos. Pressão. E se você se ceder à pressão, se você sucumbir à pressão, você vai desistir. Você vai desistir. O meio é um lugar de angústia, o meio é um lugar de dor. Mas o meio também é um lugar de eu e você declararmos que Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. Irmão, Jó, no meio do seu sofrimento, ele olha e ele diz: eu sei. E isso é importante você saber. O problema é quando eu sei e você não sabe. O problema é quando você sabe e eu não sei. Eu e você precisamos saber disso. E Jó, ele vai dizer: eu bem sei que o meu Redentor vive.
E ele poderia parar por aí. Mas ele mostra, queridos, que ele, o seu Redentor, o meu Redentor, o Deus Todo-Poderoso, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. E aí ele vai dizer, afirmando assim: e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você precisa saber disso, queridos. No meio você precisa também aprender a declarar que o teu Redentor, ele não está morto, ele está vivo, e que nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Alguém me ligou sexta-feira e falou: pastor, não tem jeito mais, pastor. O médico falou que acabou, o médico falou que agora é isso daí, pastor, o que pode fazer, vai fazer, e agora não tem jeito mais. Eu falei: não, segunda-feira eu vou lá, e eu já estou declarando vida, eu já estou declarando que Deus faz, eu já estou declarando que Deus vai levantar ela de lá, eu já estou declarando que Deus vai fazer coisas sobrenaturais lá, no nome do Senhor Jesus, irmão. Deus quer que nós venhamos crer nisto. A última palavra ainda continua sendo dele. Me perdoa a medicina, irmãos, mas a última palavra ainda continua sendo dele. Lembra de Jairo, irmãos? Uma das primeiras mensagens que pregamos aqui falando sobre esse tema, vencendo a maldição do meio. Se Jairo parasse ali onde as pessoas queriam que ele parasse, que ele não incomodasse mais o mestre, ele não iria contemplar a glória de Deus em sua casa. Por isso Jesus para, interrompe a multidão falando com ele, fala assim: Jairo, eu te disse, crê somente. E Deus disse para mim e para você nessa noite: creia somente. Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. No meio você não pode se calar, no meio você não pode desistir, no meio você não pode jogar a toalha, no meio você precisa continuar profetizando, no meio você precisa continuar acreditando, queridos, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, todos nós seremos tentados a enxergar no meio o problema, a enxergar no meio o fim. Todos nós seremos tentados a enxergar apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Porém a Bíblia vai nos dizer que eu e você não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. E é através daquilo que cremos, queridos, que nós precisamos agir como profetas, que nós precisamos agir como profetisas e começar a declarar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, além da capacidade que vemos, além da estrutura que vemos, além dos problemas que vemos, além das coisas que percebemos, que o nosso Deus, ele continua agindo, que o nosso Deus continua operando, que o nosso Deus continua fazendo, e que vale a pena servi-lo, e que vale a pena porque ele continua trazendo força e ousadia a eu e a você mesmo no meio do caminho, para que possamos crer que ele pode todas as coisas. Deus não nos chamou, querido, para sermos dominados pelo meio, mas para transformar o meio que eu e você vivemos, transformar através da palavra. Por isso temos insistido para que você, daqui a pouco vou colocar na sua mão a mensagem, para que você possa fazer cultos em sua casa, para que você possa fazer cultos em seu lar. Irmãos, o ambiente que você vive, as pessoas ali precisam vivenciar o Cristo que você acredita, que você confia. As pessoas precisam serem influenciadas pela sua vida. Deus te levantou naquele lugar, Deus te levantou no seu trabalho, Deus te levantou na sua casa, Deus te chamou, querido, querida, para que você possa transformar o meio que você está, o lugar que você está. Não aceite hoje, queridos, esse cenário. Não se conforme com a morte. Não se conforme com a morte. Não se cale diante do processo. Mas acredite, queridos, no meio. Se você profetiza, não será o teu fim. Porque quem profetiza não irá morrer no meio do caminho.
E a Bíblia vai dizer que Deus, ele faz com que o profeta ele faça isso. E Ezequiel ele libera palavras sobre aquele vale de ossos secos. Um grande reboliço acontece, barulho de osso chegando sobre o seu devido lugar. E ali tendões começam a renascer, carne começa a surgir, pele começa a reestruturar ali aqueles corpos. E ele então percebe que eles estavam ali, mas ainda faltava algo. O que faltava? Faltava a vida de Deus. Faltava a vida de Deus, faltava o Espírito de Deus. E é quando então ele vai profetizar ao vento que vem dos quatro cantos. E aquele vento, o Espírito de Deus, ele enche ali aquele vale, que agora não era mais um vale de ossos secos, mas era um vale de homens prontos para a batalha, e agora se transformam em um grande exército, capacitados pelo Espírito de Deus. O que eu quero te dizer, querido, querida? Deus ainda continua trazendo vida naquilo que está morto. Deus ainda continua chamando à existência as coisas que não existem como se já fossem. Deus ainda continua criando todas as coisas por meio da tua palavra, porque por meio da palavra dele todas as coisas, os céus, a terra, o universo, as galáxias foram criadas pela sua palavra, e a palavra dele continua sendo absoluta. Por isso você precisa profetizar segundo aquilo que a palavra de Deus tem dito sobre tua casa, sobre tua família, sobre tua vida financeira, sobre tua vida profissional, sobre teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus pais. Você precisa ser esse profeta, você precisa ser essa profetisa que vai declarar vida aonde existe morte, que vai declarar libertação aonde precisa de libertação, porque Deus, queridos, ele vai concluir dizendo que essa era a vida de Israel, que ele iria fazer Israel retornar a sua terra de habitação, porque Israel estava assim, a casa de Israel estava assim diante de Deus, assim como sem esperança, sem esperança. Mas Deus nos trouxe aqui hoje, queridos, para que possamos compreender e entender que a nossa esperança está em Deus, por meio de Cristo Jesus. E eu quero convidar você a ficar de pé neste momento. E eu quero convidar você, estenda as suas mãos sobre sua casa, estenda as suas mãos sobre o seu trabalho, estenda as suas mãos sobre o lugar da tua habitação, estenda as suas mãos para onde você quiser, para a casa dos teus filhos casados, para a casa dos teus pais, para aquele hospital. Estenda as suas mãos. E eu quero te convidar a começar a profetizar. Ó filho do homem, esse vale pode reviver. Ó filho do homem, profetiza segundo aquilo que eu tenho dado ordem. Eu quero te convidar, queridos, abra a sua boca. Comece a declarar vida sobre sua casa. Comece a declarar vida sobre o seu trabalho. Comece a declarar a vida de Deus sobre sua família. Deixa Deus te usar nessa noite. Comece a declarar a vida de Deus agora, o Espírito de Deus sobre a vida dos teus filhos. Comece a declarar agora o Espírito de Deus sobre a vida dos teus pais. Comece a declarar agora o Espírito de Deus sobre sua família, sobre sua vida financeira, sobre sua vida profissional. Ó vento que vem dos quatro cantos, sopra, Espírito de Deus, sopra a tua vida em nosso meio, sopra a tua vida, ó Deus, sobre esta casa, meu Deus, o meio que essa pessoa vive, o meio que ela convive, esse vale, meu Pai, não é o fim deste teu filho, e
casa. Agora traga libertação, traga salvação, traga uma nova estrutura, meu Pai, sobre esta casa, sobre esta família. Deus, estamos profetizando tua vida, estamos profetizando, meu Pai, que esse não é o nosso fim. Estamos profetizando, Deus, nessa noite, que esse lugar é um lugar que o Senhor está levantando um grande exército, está levantando uma grande resposta. Eu estou declarando juntamente com este povo, meu Pai, que onde temos agora profetizado e declarado tua vida, o Senhor está mudando, o Senhor está transformando, o Senhor está alcançando, o Senhor está quebrando cadeias hoje, o Senhor está trazendo libertação hoje. Aleluia, 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 aleluia. Levante suas mãos, ainda com os olhos fechados, por um minuto eu quero convidar você a abrir os seus lábios e a glorificar o Senhor. Sem palmas, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele.